Conversas. Bem-vindo a Conversas que Faltam, e hoje a gente testa um novo formato, mas a gente segue com a intenção clara aqui de inspirar para construir. E para o papo de hoje, que eu falei esses dias no Instagram, a gente tem uma super convidada, que é a Renata Aranega, e a gente vai falar sobre saúde mental nas organizações. Renata é uma super parceira de jornada, a gente já está aí nessa caminhada de transformação há algum tempo, há bastante tempo, para ser honesta, e eu tenho um prazer enorme de recebê-la aqui hoje, com muito carinho. Então, Rê, bem-vinda. Eu quero muito te agradecer por esse tempo para a gente fazer uma coisa que é importante. E como é que você se apresenta para quem está aqui com a gente hoje? Muito bom. Acho que antes de mais nada, um super prazer estar aqui com você. Você sabe do carinho, do amor que eu tenho por você e pela nossa trajetória, muita coisa juntas. Então, primeiro, então, obrigada pelo convite. E para me apresentar, bom, eu sou a Renata Aranega. eh, eu gosto de contar que eu sou farmacêutica bioquímica por formação, né? As pessoas acham que eu sou psicóloga, mas não, eu sou farmacêutica bioquímica por formação. E eu escolhi essa profissão porque eu queria muito ajudar a descobrir a cura para doenças. E conforme eu fui ampliando o meu autoconhecimento, eu descobri que, na verdade, o que eu queria era ajudar as pessoas a não adoecerem. E se tem uma coisa que adoece, a gente sabe bem, é o mundo organizacional. Né? Os relacionamentos, conflitos, relacionamentos tóxicos, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva. Então, para me apresentar, acho que mais nada é eu me apresentar deixando claro qual é a minha missão de vida. É ajudar as pessoas a não adoecerem a partir do quê? O meu fazer no mundo perpassa por ajudar as pessoas a conhecerem melhor elas mesmas, ampliando seu autoconhecimento, é, aprofundarem também na temática da saúde mental. Como que eu aprimoro a minha saúde mental? A saúde mental é um construto. Como que eu me relaciono melhor comigo mesmo, com a minha saúde mental, com a minha saúde emocional, com o meu corpo, e como que eu me relaciono melhor com as outras pessoas. Porque ao me relacionar melhor com as outras pessoas, eu consigo também construir coisas em conjunto, consigo eh, desenvolver, produzir e impactar pessoas, resultados e negócios. Então, acho que é um pouquinho sobre isso. Eu sou a fundadora da Wales, criadora, junto com a minha parceira Aline Violini, um squad de saúde mental da formação de embaixadores de saúde mental nas organizações. Eu tenho interesse generalizado sobre todas as coisas. Eu adoro estudar diferentes coisas, adoro tocar piano, né? Me formei em piano clássico, embora hoje em dia clássico eu toco muito pouco. Adoro cantar, sou cantora de chuveiro, sou mãe do Theo, sou mãe da Frida, uma York de 2 quilos, esposa do César, amiga, irmã, filha, enfim, tudo junto e misturado, como eu falei para vocês. Maravilhoso. Obrigada, Rê. Obrigada por dividir. E, assim, para a gente começar oficialmente as perguntas, assim, a nossa conversa, É, e a gente trocou bastante na época de pandemia, nos planos de contingência, né? A gente viveu muitas coisas ali. Enquanto foi necessário, naquele momento, a gente trabalhar muito consciência do que era, de quais seriam os impactos. E de lá para cá, eu vejo avanços, né, em termos de trabalho de saúde mental dentro das organizações, mas vejo ainda mais forte agora, depois da, né, atualização da NR1. Então, fala um pouquinho para a gente. Como é que você está percebendo isso dentro das organizações? Você já atende inúmeros clientes nessa frente. Como é que você tem visto essa evolução dessa abordagem de saúde mental, tanto antes quanto agora, vindo tão forte a atualização da RN1? Divide um pouquinho o que você tem percebido de fato que está acontecendo com a Bom, gente. eu vou estar falando de 2015. 2015, quando eu comecei a trabalhar mais fortemente a temática da saúde mental. Então, 2015, ainda para as pessoas, para as organizações, eu estava falando um pouco grego, como se isso fosse algo muito utópico ainda, muito distante, mas naquele trabalho de formiguinha, eu entendia já a importância, até como uma profissional da saúde de base, eu entendi a importância de a gente falar sobre inteligência emocional, sobre saúde mental. É, daí veio a pandemia. Na pandemia, não teve como não falar de saúde mental. No primeiro ano da pandemia, não sei se vocês se recordam, mas houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e de depressão. Imagina, um quarto das pessoas precisando de ajuda. Então, intensificou-se muito o olhar para a saúde mental e depois passa a pandemia, vida que segue,
as iniciativas de saúde mental, elas começam a cair também, até porque as pessoas tinham muita coisa para olhar, né? Tinha muito prejuízo para a gente correr atrás. Só que não adiantava a gente só olhar para o prejuízo numérico, tudo que veio da pandemia, porque veio um prejuízo emocional. O problema da saúde mental, ele não decorre da pandemia. Na verdade, os problemas de saúde mental, eles começaram muito tempo atrás. A gente vive num país, né, a gente vive num mundo mudando cada vez mais. Problemas econômicos, aquecimento global, polarizações políticas. Então, por si só, a saúde mental ela já era uma questão. Pandemia foi só aquela gota d'água para transbordar. Super. Só que transbordou, mas continua cheio. E quando foi março de 2024, surge a Lei 14.831, que veio a fornecer um certificado para a empresa promotora de saúde mental. Tá? A NR1, em paralelo, também foi atualizada, e a partir daí fica-se muito mais evidente e enfatiza a importância de monitorar riscos psicossociais dentro das organizações. Veio um prazo, né, que as empresas iriam ter que se adequar até maio de 2025. Quando foi próximo de maio de 2025, muita correria, inclusive a gente percebeu isso na nossa formação de embaixadores de saúde mental nas organizações. A turma explodiu, a gente não tinha vaga para todo mundo. Só que a lei foi postergada. A lei foi postergada e ela entra em vigor mesmo a partir de maio de 2026. Então, o que eu percebo? Eu percebo que muitas organizações estão conscientes, fazendo as melhorias que precisam, implementando o censo de saúde mental, entendendo onde estão os principais riscos psicossociais, endereçando as temáticas, construindo planos, né, para fazer o enfrentamento desses riscos psicossociais e para promover saúde mental. Mas tem muita gente ainda que eu acho que está esperando a lei bater mais forte na porta, né? E ela vai exigir o quê? Sem te interromper, ela vai exigir reporte do mapa psicossocial da organização? Então, a partir de agora, a empresa vai ter que, dentro do seu programa de gerenciamento de risco, incluir o monitoramento de riscos psicossociais, desde sobrecarga de trabalho, questões relacionadas a conflitos, a questão da autonomia das pessoas. Então, tem uma série, né, dentro da própria norma, tem lá uma orientação sobre tudo que tem que ser feito. E as empresas precisam fazer efetivamente. A lei não diz que recurso que você vai usar para você monitorar, mas o que você precisa monitorar. E já existem vários inventários, existem várias formas de você fazer isso, vários fornecedores, tem inclusive uma série de instrumentos que são gratuitos, né, para poder fazer esse monitoramento de riscos psicossociais. Mas a empresa, ela precisa, junto com o seu PGR, demonstrar que ela está fazendo o monitoramento, mas não só o monitoramento. A partir do momento que ela enxerga, por exemplo, outro dia, uma organização compartilhando comigo que, dentro do censo, eles ficaram relativamente bem quando comparado a outras organizações do mercado, mas eles observaram que ali tinha uma oportunidade importante em relação ao número de ideação suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo agora, inclusive, né? Então, como que essa organização vai fazer frente a esse dado que aparece lá no monitoramento de risco psicossocial? Como que, então, a organização, a partir do momento que ela tem um levantamento de uma informação, e essa questão de ideação suicida é muito crítica, né? Hoje, uma das principais causas de mortes, né, em jovens de 19 a 29 anos, não, de 15 a 29 anos, é justamente a questão do suicídio. A gente tem que falar sobre isso, né? Nós precisamos falar de questões difíceis, né? A saúde mental por si só já é muito estigmatizada, mas para a gente poder trabalhar a saúde mental, a gente primeiro precisa, né? Eu falo que para a gente limpar uma casa suja, a gente primeiro precisa arrastar os móveis. A gente precisa mostrar onde está a sujeira. Então, a gente precisa falar sobre aqueles aspectos, sobre aqueles problemas que até então a gente gostava de falar, é mimimi, fechar os olhos, coisa de louco, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Essa era a minha próxima pergunta, assim, você ainda sente no ambiente corporativo que tem esse estigma e que ainda é difícil falar com transparência sobre saúde mental, assim, como é que você tem percebido? Porque a lei veio e ela endereça um pouco isso,
obrigatoriamente. Mas como é que você percebe isso, assim? Tá mais fácil de discutir sobre isso? Ainda tem, muito preconceito ou estigma ou você está vendo de uma forma diferente nos clientes que você está trabalhando? Eu percebo que existe uma maior facilidade disfarçada, né, disfarçada de estigma, né. Então o fato é que, passou-se muito tempo estigmatizando a saúde mental. Não Sim, é de uma hora para outra que a gente vai falar livremente sobre isso. E não só isso, a gente tem que ter muito cuidado sobre como a gente fala sobre saúde mental, tá. Então, o que eu percebo, ainda existe sim estigma, existe ainda muito julgamento de pessoas que quando vão demonstrar, né, que estão precisando de ajuda, a pessoa é fraca. sim. Ainda existe muito estigma, então a gente precisa fazer efetivamente um letramento em saúde mental, a começar por quem? Pelas lideranças. A gente vai E falar sobre isso. vamos falar sobre liderança, né, mas acho que é começar pela liderança, a importância de a gente Sim. também ajudar as lideranças a acolherem também as questões de saúde mental que elas mesmas têm. Essas lideranças também Carência, têm. né, então, assim, é um pouco do que eu sinto mesmo, assim, é como se a sensação que eu tenho é como se a gente falasse mais, fosse aparecer mais casos, né, então fica uma coisa velada dentro da organização, como se a gente pudesse controlar e evitar, como se fosse de novo uma coisa contagiosa, tá, então eu sinto, que desmistificar é importantíssimo, Uma lidar das coisas que a gente vê, inclusive dentro das organizações, algumas organizações têm acesso, não sabe quem que está fazendo uso, né, mas a quantidade de o crescimento do uso de ansiolíticos, de antipsicóticos dentro das organizações. Então a gente consegue inclusive ter esses dados. O aumento do uso de medicamentos está sinalizando algo, está sinalizando o quanto que efetivamente as pessoas estão buscando ajuda e ao buscar ajuda estão precisando fazer uso de medicamento, tá? Eu sou farmacêutica por formação, você sabe disso, e a partir do momento que eu fui estudar farmácia, eu sou o tipo de pessoa que eu falo, o medicamento é bom para uma coisa, é aquele cobertor curto. Ele sim, cobre uma coisa, descobre outra. Então a gente tem que saber usar os medicamentos com muito cuidado. E é por isso que a gente tem que facilitar o acesso a profissionais de saúde de qualidade também, aumentar também o acesso à informação, para que as pessoas possam tomar decisões de uma forma mais consciente também. Porque senão eu vou tá tudo bem, eu tomo o Rivotril antes de dormir e tá tudo ótimo a minha saúde mental. Se você está tendo que tomar um benzodiazepínico toda noite antes de dormir, por anos, tem algo errado. Né? A gente não pode normalizar o uso excessivo de medicamento e, ao mesmo tempo, a gente não pode estigmatizar o uso de medicamento. O perfeito, medicamento ele existe por uma para razão, ajudar, para perfeito. ajudar, mas ele precisa ser usado com bastante cuidado, com orientação adequada, no caso adequado. Existe uma escala, né, dessa ajuda a pessoas que estão precisando. Existe uma escala. E o medicamento, né, o tratamento medicamentoso, ele é uma das últimas alternativas, não é o início. Primeiro é educação, é acolhimento, depois é a gente buscar revisar as tarefas dessa pessoa, revisar os hábitos de vida dessa pessoa, depois talvez o acesso à terapia, ter terapia, ser acompanhado, depois talvez ainda assim essas A mudanças necessidade todas da não sejam medicação. suficientes. Vai talvez, dependendo de como for, vai precisar de medicamento e às vezes vai precisar do quê? De afastamento do trabalho. Sim, Com o acompanhamento do médico do trabalho, com o acompanhamento do médico psiquiatra. perfeito. Você já falou sobre isso, né? Houve um aumento de 68% no número de afastamento por transtornos mentais, só no último ano. É. Então, a situação ela é crítica. Tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivendo com transtornos mentais. E assim, uma das coisas que eu vejo, eu não sei se você percebe isso, mas assim, a classificação de burnout ela é uma classificação não necessariamente tão simples de ser feita, né? E muitas das vezes a comunicação dentro da organização, de um afastamento ou outro, aquilo que eu te falei, né? Fica todo mundo um pouco preocupado, mas aí a gente acaba no informal classificando alguns afastamentos por transtorno mental, todos como burnout, né? Como é que está isso, assim? Hoje se fecha burnout a partir de quê, Rê? Isso está claro para a gente, assim, dentro das organizações? E isso importa?
de fato, ou é muito mais importante que a gente saiba lidar com qualquer síndrome, qualquer impacto, com qualquer efeito que aquilo tenha dentro do ambiente corporativo e como é que a gente promove ambientes saudáveis para que não sejam desencadeadores, por exemplo, né, de qualquer uma, né, desses transtornos. Mas me fala um pouquinho de burnout, assim, como é que está essa classificação? Ela realmente é mais difícil de ser feita? É um desafio, tá? Tá. Fazer o diagnóstico de burnout não é tão simples, não é tão simples. Até pouco tempo atrás, nem estava integrado no sistema do INSS o código, né, o CID do burnout, tá? Isso é algo mais recente. Inclusive, na hora de fazer os afastamentos, eram muito mais os códigos relacionados à ansiedade, à depressão, tá? Agora não, agora existe um CID próprio para o burnout. Ainda assim, ainda não é fácil fazer o diagnóstico, porque como diz o nome, né, síndrome, como uma síndrome, tem uma série de sintomas Mais sintomas, né? que são inespecíficos, pode estar relacionado a qualquer outro. Então, desde uma dor de cabeça, transtornos gastrointestinais, Sim. fadiga constante, cansaço constante, sensação de impotência, de não fazer nada bem feito, é tanta coisa que pode estar efetivamente sinalizando que a pessoa está com algum transtorno mental e não necessariamente é o burnout. Perfeito. Tanto que o diagnóstico, para você configurar burnout, o que a gente tem recomendado dentro da formação, e algumas coisas eu falo, né? Eu vou falar, mas nós temos um squad de saúde mental e a gente vai para cada um dos profissionais endereçar as questões mais específicas, né? Questões mais específicas, por exemplo, da classificação, vou chamar a doutora Fabrícia Meneghini para falar, o doutor Fernando Friestino, que é o médico do trabalho, a doutora Fabrícia, ela é psiquiatra e também perita do INSS. Então, a gente, inclusive, formou um squad de saúde mental para a gente poder falar sobre saúde mental de uma forma multiprofissional. Porque não vai estar no saber de uma pessoa só, né, lidar com algo tão complexo quanto a saúde mental. O que nós recomendamos, inclusive, é que o diagnóstico de burnout seja feito, de preferência, em equipe, porque o médico do trabalho ele tem condições de investigar quais são as questões do ambiente de trabalho que podem estar levando a essa sobrecarga, e o médico psiquiatra tem condições de entender se existem outros transtornos mentais que são pré-existentes, que estão correlacionados, para entender de fato se é burnout ou se é qualquer outro transtorno mental. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, né? A gente tem que parar também de falar agora, tudo é burnout. Isso Existem uma série de transtornos mentais que estão impossibilitando as pessoas de darem o seu melhor, é de muito mais contribuírem. importante, né? É muito mais importante. Então, o que, inclusive, a gente tem ensinado, a organização e principalmente a figura do líder tem que estar preparado para observar mudanças de comportamento, para observar sinais e sintomas de esgotamento psíquico, mas não só de esgotamento, mas talvez outros sinais e sintomas que podem estar denotando algum tipo de transtorno mental. Estava falando hoje, inclusive, com um cliente sobre isso. Um funcionário estava demonstrando alguns comportamentos emocionais que ele está sinalizando o quê? Que ele está precisando de ajuda. O que é, que transtorno mental que é, se é burnout, se não é, É o que não importa. sei. E não cabe a nós fazer o diagnóstico. O diagnóstico precisa ser feito pelo médico especialista, pela médica especialista, não somos nós. Só que como consultores, como embaixadores de saúde mental ou como líderes, a gente precisa estar atento para chamar uma conversa aberta, uma conversa acolhedora, para tentar entender o que está se passando no universo dessa pessoa e oferecer ajuda. E a ajuda pode vir de diferentes maneiras, seja esse líder redividindo tarefas, né, redefinindo prioridades, seja envolvendo o RH, para o RH também explicar que tipo de suporte que tem dentro dessa organização. Às vezes, é um problema, um transtorno mental que está sendo deflagrado por questões financeiras. E às vezes já tem várias organizações que têm suporte financeiro para o funcionário. O RH pode apoiar. Que práticas que a gente tem, que suporte que a gente tem ajuda especializada, a gente já tem apoio psicológico, como que é? E às vezes o RH vai dizer o seguinte: olha, a gente vai ter que envolver o médico do trabalho. Daí o médico do trabalho é envolvido para entender essa pessoa, para fazer uma avaliação Assistente clínica. entra com vários E suportes. depois, talvez ele vai dizer o seguinte: a gente vai precisar envolver o médico psiquiatra.
ou talvez a gente vai precisar afastar. Então, a gente costuma chamar isso de escalada da ajuda. Essa escalada da ajuda, né, como a gente reconhece sinais e sintomas, não interessa qual que é transtorno mental, né? Burnout, ele é algo bem importante, por quê? Porque o burnout, ele é exclusivo do trabalho. Então, a gente vai ter que... Doença ocupacional, né? A diferença é Exatamente. Então, para configurar, né, burnout, né, então, vai precisar efetivamente de um olhar multiprofissional, porque o médico do trabalho vai ter que estar envolvido para entender as condições do trabalho, se existe abuso ali, se existe algum tipo de assédio, né, se existe uma sobrecarga de trabalho, se existe exigência acima acima do... do normal para metas, né? Os 3 principais gatilhos para transtornos mentais no ambiente de trabalho são, sobrecarga de trabalho, metas inatingíveis e a sensação de precisar estar disponível o tempo todo. Isso foram dados que saíram em pesquisa e que são todos riscos psicossociais, né? Então, a gente precisa investigar mais a fundo para dizer o seguinte: realmente isso está parecendo um burnout, para depois fazer um diagnóstico mesmo de burnout. Acho que você falou em alguns momentos sobre liderança, Rê, assim, e o papel do líder nisso, né? Então, eu acho que recentemente você falou, né? Tanto a alta liderança quanto a média liderança, acho que está todo mundo se sentindo e com dúvidas de como atuar, né? Nesse novo cenário, nesse novo contexto que a gente tem. E com papéis, eu sinto eles muito perdidos às vezes, né? Assim, quando aparece um caso, eu sinto eles desconfortáveis e perdidos e às vezes faltando instrumentalização ali mesmo, né? Então, outro dia eu li o que eu achei interessante, assim, mas até polêmico, mas que a média liderança hoje está tão esmagada no papel dela, que muitas vezes ela tem os papéis confundidos, né? Assim, eu preciso manter meu time motivado, então é um papel de animador e um papel de psicólogo sem ter formação para isso também, né? E sem saber lidar com esse contexto. Então, eu acho que é um cenário novo, né? Mais complexo, novo, que a gente vai precisar aprender com ele e avançar rápido. Então, assim, a minha pergunta para você é: o que você tem feito, o que você tem visto as organizações fazerem para instrumentalizar, para preparar essa liderança? Você falou muito, né, de identificar esses sinais. Isso tem sido feito de que forma? Através de programas, através de... me conta um pouquinho o que tem acontecido dentro das organizações. Essa é uma pergunta e eu queria depois que você avançasse um pouco, que eu falo sempre, né, para cuidar a gente precisa estar cuidado. Então, assim, eu acho que, e eu falo muito isso na minha atuação, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, eu acho que eles precisam estar instrumentalizados e ter ferramentas, mas como é que a gente cuida dessa média gerência também, que está ali no meio, sabe? De, né, cobranças de resultado e também tendo um time todo abaixo para gerenciar nesse novo cenário. Então, eu tenho sempre essa preocupação e esse cuidado de instrumentalizar, mas também de cuidar deles, assim. O que você tem visto, assim, que as empresas têm feito para dividir com a gente? Olha, eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho feito, tá? Inclusive, né? Dentro das organizações e que tenho visto acontecer nas organizações, pegando um gancho no que você trouxe, né? Para eu cuidar, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então, inclusive, dentro dessa lógica dos nossos programas, a gente faz esse primeiro colocar a máscara de oxigênio em si mesmo, né? O autocuidado em primeiro lugar, porque você não vai cuidar de ninguém se você não cuidar de si primeiro. Então, mesmo na hora de instrumentalizar os líderes, a nossa abordagem tem sido essa, né? Vamos primeiro cuidar desse líder. O que é saúde mental? Como que esse líder ele está cuidando da própria saúde mental? A saúde mental ela é um construto, ela começou sendo construída lá dentro da barriga da mãe, com base em todas as experiências de vida que teve também na primeira infância, até chegar agora. É como se fosse um copo d'água que foi se enchendo de estresse, de traumas, de conteúdos. Por isso que algumas pessoas o copo extravasa mais fácil do que outras. Algumas pessoas chegam dentro da organização com o copo quase cheio. E dentro do ambiente que a gente está vivendo hoje, de mundo que a gente está vivendo, cada vez mais esses copos vão estar cheios. Tá? A gente tem visto, inclusive, como que a saúde mental das crianças e dos adolescentes piora a cada ano.
tá? Então, cada vez mais as pessoas vão chegar dentro das organizações com esses copos cheios. Então, para ajudar essas pessoas, o líder, antes de mais nada, vai precisar cuidar dele. Cuidar dele, cuidar da sua saúde mental significa também cuidar da sua atividade física, da sua alimentação, de poder expressar seus sentimentos com alguém de confiança, ter um terapeuta. Tem uma série de coisas que esse líder também vai precisar equilibrar bem as suas tarefas, definir suas prioridades, para que ele consiga efetivamente gerenciar melhor sua carga de trabalho. Porque se esse líder também estiver sobrecarregado, se esse líder estiver no limite, provavelmente ele vai influenciar a equipe dele negativamente. Então a gente Uhum. precisa cuidar, ajudar a cuidar desses líderes antes de mais nada. E o que eu tenho visto são os líderes muito sobrecarregados. Sim, Eles estão muito pressionados, porque agora eles têm essa sensação, você trouxe, né? Ah, eu não sei, eu preciso estar sempre o animador de torcida, né? E também tenho que ser psicólogo. Essa responsabilidade toda não é do líder, mas esse líder tem responsabilidade também. E a primeira responsabilidade do líder é cuidar bem dele mesmo, tá? perfeito. Esse é o primeiro. E depois, primeiro o autocuidado, e depois ajudar a construir um ambiente mais seguro, um ambiente que minimize os riscos psicossociais, com metas equilibradas, com tarefas bem distribuídas, com feedbacks, com abertura para dar e receber feedbacks, em que o conflito seja tratado de uma forma positiva e não como confronto, em que as pessoas sintam que elas podem errar, que elas não vão ser retaliadas se elas errarem, que existe permissão para o erro, que existe possibilidade também de falar o que pensa, o que sente, que tem possibilidade de discordar, de trazer efetivamente pontos de vista diferentes. Então, o líder vai ter que ajudar a criar esse ambiente seguro, porque se ele cria esse ambiente seguro, fica mais fácil, inclusive, de ele, ao identificar sinais e sintomas de transtornos mentais, de chamar a pessoa para uma conversa corajosa, uma conversa franca, para perguntar: e aí, o que está acontecendo? Percebi que você tem constantemente relatado que está com dor de cabeça, que está cansado, que está cansada. Algumas tarefas que você antes desempenhava com tanto amor, hoje, né, eu percebo que os seus olhos não estão brilhando mais. Eu queria que você soubesse que você pode contar comigo. O que está acontecendo? E Sim. nesse momento a mágica acontece, as pessoas compartilham, ou Amém. se estão se sentindo inseguras, se não estão com algum problema em casa, se estão com algum problema financeiro. E sabendo, o líder pode dizer: "Olha, eu posso te ajudar nesse ponto". O líder não tem que ele não é psicólogo, ele vai poder dizer o seguinte: "Ó, aqui dentro da organização existe esse recurso". Ele pode indicar. Ele não vai fazer diagnóstico nenhum. Olha, pelo que você está me relatando, existe algo que não está legal. O que eu posso te ajudar é revisando as suas tarefas, definindo um plano para te ajudar nas tarefas que você está com dificuldade, Super. revisando alguns prazos. Mas aqui, ó, eu vou recomendar que você fale com o médico do trabalho. O médico do trabalho vai poder te ajudar, Te né, orientando. a entender melhor o que está acontecendo. Então, é aí que a gente precisa entrar, Mi, ajudando o líder a tirar um pouco do peso dele achar que ele precisa ser tudo. O líder precisa entender também que ele não está sozinho e que ele tem que contar com uma rede de apoio. Ele não vai conseguir resolver todos os problemas de todos os funcionários, Certo. mas o que cabe a ele é ser um líder que é capaz de demonstrar vulnerabilidade, porque a gente ensina pelo exemplo. Porque se ele demonstrar que ele também não tem todas as respostas, que ele também às vezes não sabe, que às vezes ele também não, né, que ele também se sente inseguro em alguns momentos, se ele for capaz de demonstrar vulnerabilidade, ele abre espaço para que as outras pessoas também possam. Super. E esse líder vai precisar aprender a acolher, a direcionar, a orientar, a revisar tarefas, a fazer um plano de ação, né? E planejar um plano de ação com essa pessoa, acompanhar, sem minimizar os sentimentos, sem julgar, sem falar que é mimimi, porque mimimi é dor que você é dor no outro, né? Que você não vê. Dói você, né? Sim. Não dói em você. Então, acho que é bem isso. A gente então precisa, fechando esse parênteses, né? A gente precisa instrumentalizar as lideranças, principalmente para elas saberem qual que é papel delas e o que, que não é papel delas. Perfeito. Qual que é o toolkit de ferramentas que esse líder tem
para apoiar os seus funcionários nas questões relacionadas à saúde mental e que a organização também incentive e estimule o autocuidado desses líderes, para ele entender que se ele priorizar a atividade física dele no final do dia e falar, olha pessoal, eu não vou marcar a reunião às 7 horas da noite, porque às 7 horas da noite eu tenho treino de crossfit ou de qualquer outra coisa, ou tenho a minha caminhada, né, com a família, ou tenho, enfim, qualquer outro compromisso em prol da saúde mental, que as pessoas não falem o seguinte: nossa, está desmotivado? E muito pelo contrário, que encoraje e fale o seguinte: muito bem, saúde em primeiro lugar. Porque daí ele vai ensinar as pessoas muito mais pelo exemplo que ele dá, se ele tirar férias e efetivamente ficar afastado nas férias, ou se ele não ficar trabalhando fora do horário, ou se não ficar trabalhando, mandando e-mail no final de semana. Ele vai ensinar as pessoas também sobre como elas podem colocar limites para que o trabalho não se torne um problema. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar, eu aprendi inclusive com o ISMA, né, um instrumento do Dr. Richard Hare, um psiquiatra, para avaliar as causas do estresse, né, e como que estratégias de enfrentamento para lidar com o estresse. E o que esse inventário deixa claro? Que o nosso é menos sobre o estresse que a Tá. gente tem e mais sobre os recursos que a gente tem para a gente lidar com o estresse. Mas existe uma balança, tá? E esse construto, essa saúde mental, como um construto, ela começou a ser desenvolvida lá na infância. Desde o lar, aquele ambiente em que você foi criado, se teve afeto, se teve amor, se teve apoio, ou se teve violência, se teve escassez. E tudo isso vai formando uma saúde mental. Super. Pensa no mundo que a gente está vivendo hoje. Se a educação, né, se a saúde mental, ela é um construto, e dependendo do seu copo, lembra que eu falei do copo? Ele já está cheio, basta uma gota, basta uma conversa para Desencadear, isso né? derramar. Então, se você me perguntar, essas novas gerações, elas têm menos tolerância à frustração? Essas novas gerações, elas nascidas e criadas num mundo cada vez mais maluco, Super estimulado, né? super estimulados, com muitas mudanças, com muitos lares disfuncionais. Imagina a quantidade de tragédia que você é exposta. Basta você pegar o seu celular, basta você abrir o Instagram. Perfeito. A quantidade de informação, acesso às guerras, aos problemas tecnológicos, a pressão por você efetivamente precisar, a partir da noite para o dia, agora vem a inteligência artificial, todo mundo tem que aprender inteligência artificial, os problemas climáticos, e daí vem os problemas climáticos baterem na sua porta, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Imagina, a gente está vivendo como se fosse, né, num círculo completo de insegurança. Medo e insegurança está intimamente relacionado com o quê? Com as crises de ansiedade, de pânico, ou seja, a saúde mental cada vez mais das pessoas, ela está sim debilitada. Então, quando E você as faz um novas gerações, cruzamento. elas estão ficando cada vez pior. Não, e é muito interessante que quando você faz esse cruzamento muito mais geracional, é muito mais inserir eles nesse contexto que talvez a gente não tenha vivido, né? Desse super estímulo, né? Que hoje para a gente é um desafio, mas a gente teve uma outra construção. Eles já nasceram nesse cenário, né? Então, eu desafio muito a visão geracional, tá, Rê? Mas eu ouço, às vezes, de alguns líderes isso, né? Então, essa geração não tem resistência à frustração, isso. Eu acho que eles viveram e vivem, foram construídos num outro contexto. Então, Num outro contexto, no outro mundo, eu acho que a gente tem muita, eu acho que tem muito julgamento, muita pedra na mão com essas novas gerações. eu concordo. Primeiro que toda geração, ela vem a questionar o quê? A geração anterior. Nós seremos questionados, nós questionamos também. A gente também, essa nova geração, ela quer buscar mais qualidade de vida, ela quer buscar mais propósito, né? E nesse mundo que a gente está vivendo, gente, se a gente não buscar mais sentido, mais propósito e mais equilíbrio entre vida pessoal entre vida pessoal e profissional, a gente vai ser um lado, 1 bilhão, que E tem até faz transtorno parte do meu mental. trabalho. Outro dia eu li uma classificação de burnout que eu achei muito interessante. O burnout não é só uma síndrome de exaustão, mas é uma síndrome de perda de sentido, né? Então, é, é isso, né? Não é só eu estar cansado, mas eu estar cansado sem sentido, né? Vendo que não tem sentido aquilo que eu estou realizando.
Eu também tenho bastante desafios nessa questão geracional, eu gosto de construir pontes, e não de, né, não construí-las. Eu acho que tem muito que aprender, a gente tem muito que aprender. E eu falo muito para o meu time é sempre mais jovem do que eu hoje em dia, e eu aprendo muito com eles. Eu acho que a nossa geração traduziu muitas vezes em hiperfoco muita coisa, né? Então, é, e como eles me ensinam, sabe, a dividir a minha atenção, a aprender coisas novas, a me desafiar em outro lugar, e desafiam a nossa relação antiga com o trabalho, que me faz aprender todo dia. Então, é um super ponto. Eu sou fruto de uma geração que valorizava o quê? A produtividade acima de tudo. Total, performance É uma acima de coisa que tudo. acima de tudo. Então, agora eu estou tentando aprender um pouco mais com as gerações mais novas de como ter um pouco mais de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Ter uma produtividade mais realmente focada naquilo que realmente importa, Perfeito. naquilo que é valor para mim. Então, eles me ensinam um monte também. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Você usou a palavra que eu acho que é a palavra certa. É ponte. É a gente criar ponte, não muro. A partir do momento que a gente começa a julgar e estigmatizar e taxar, ai, não, é uma geração que não quer nada com nada, que não tem tolerância à frustração, não querem trabalhar. Na verdade, eles estão buscando um lugar deles diferente, eles estão questionando os nossos valores, porque o mundo mudou e precisa ser questionado mesmo. A fórmula de sucesso que a gente criou no passado não faz mais sentido hoje. E se fosse tão bem sucedido assim, a gente não estava aí a cada ano que passa, aumentando e aumentando cada vez mais os problemas de saúde mental no mundo. Não é só no Brasil, não. No mundo. Então tem algo global. de longa data, não é de agora, é de longa data. E a gente precisa talvez encontrar uma solução para isso, né? Ou pelo menos minimizar, né? O dano que está sendo causado em função dessa sociedade hiperconectada, hiperprodutiva. A gente precisa encontrar uma outra forma de ver e muito mais centrada no ser do que no ter e no fazer. Perfeito. Para a gente fechar, que principal dica? Queria que você deu algumas nessa nossa conversa, assim, mas que principal orientação que você daria para as empresas hoje, se elas tivessem que escolher um primeiro passo para dar? Qual seria esse primeiro passo que você fala, pode ser uma virada de chave, um game changer aqui? Qual seria esse primeiro passo para cuidar de saúde mental dentro de uma organização hoje? Mi, eu acho que o primeiro passo é dado. Tá. Que é a lei. Essas organizações, elas precisam gerar dados sobre os Tá. seus funcionários, sobre essa organização, dados sobre os riscos psicossociais, para a gente mapear, a gente tem que entender onde estão os problemas. Sim. Porque com base em dados, a gente vai conseguir traçar planos de ação mais assertivos. Não adianta só, vou fazer palestra de saúde mental no Janeiro Branco, no Maio Humanizado, no Setembro Amarelo. Tem que saúde mental tem que fazer parte da estratégia da organização. É a única maneira de a gente conseguir fazer algum tipo de iniciativas com impacto. Impacto real na vida das pessoas e impacto real no negócio. Porque eu estava vendo, olha, a gente tem um dado mundial de que as questões de saúde mental custam para o mundo cerca de $1 trilhão. Só que tem também uma informação que a cada $1 investido em saúde mental, isso é revertido financeiramente em $4, em bem-estar e produtividade. Olha que maravilhoso. Então, se a gente conseguir, primeiro, mapear onde estão os problemas da nossa organização, traçar planos eficientes e a saúde mental fazer parte da estratégia da organização, não é tão simples, mas acho que o primeiro passo seria, então, vamos criar uma forma, já que a lei está aí, inclusive, vamos olhar ela como mais uma exigência para cumprir, vamos olhar a lei como uma oportunidade para a gente fazer diferente, vamos olhar a lei para a gente poder gerar dados significativos para que a gente possa traçar planos de ação eficientes para melhorar o bem-estar e a produtividade da organização. Consequentemente, todo mundo vai sair ganhando. As pessoas, a organização, né, e o mundo como um todo, é isso que eu penso. Super. E para as organizações está claro, e a dica para a gente indivíduo, qual é a principal delas? Eu acho que você também traduziu aí em autocuidado muito forte, assim.
Mas seria essa a sua principal dica para a gente seguir? Eu escuto muito assim das pessoas: "Ai, porque eu sou principalmente das mulheres, eu sou uma cuidadora, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de, né, de fazer o bem". Independente de ser mulher ou homem, embora as mulheres, né, elas têm mais questões de saúde mental do que os homens ainda, embora o índice de suicídio em homens seja bem maior do que em mulher, tá? Então note isso, o número de casos de afastamento de mulheres é maior do que de homens, só que o número de suicídios de homens tem dado falando que é 4 vezes o de mulher, né? Uau, É 4 para 1, tá? Isso está mudando também, porque as mulheres também estão avançando nesse dado, mas é mais ou menos isso, tá? Dados são sempre desafiadores, né? Porque depende da pesquisa, da lente, mas o fato é que a saúde mental é uma questão para todo mundo, para homens e para mulheres. Cada um aperta mais num ponto. Então, algo que eu digo é: a gente tem que parar com esse discurso, né, de que o outro é mais importante, que o meu trabalho é mais importante, que cuidar da outra pessoa é mais importante. Porque se você não cuida de você, como sem você vai dúvida. cuidar de outras pessoas? Até para você cuidar bem da sua família, dos seus filhos, até para você poder efetivamente se dedicar para o seu trabalho, trazer resultados, né, sustentar a sua família, você precisa estar bem. Então, o primeiro passo é: olhe para você hoje. E se você está priorizando qualquer outra coisa no mundo antes de você, alguma coisa está errada. Você precisa primeiro priorizar você. Quando eu falo priorizar você, é olhar: estou me alimentando bem? Estou praticando um mínimo de atividade física, 150 minutos por semana, ainda que seja concentrado nos finais de semana. Eu tenho com quem contar, em quem confiar. Eu compartilho o meu sentimento, porque emoções não expressas saem de piores maneiras mais tarde. Então, eu preciso ter um terapeuta, eu preciso ter um amigo, um confidente. Uma das razões pelo qual os homens, né, sofrem mais. Eles não, eles guardam mais. As mulheres ainda compartilham mais os sentimentos. Os homens guardam mais. A gente precisa compartilhar os nossos sentimentos, a gente precisa de lazer, a gente precisa de descanso. Então, o primeiro passo é a gente cuidar com mais amor da gente mesmo antes de a gente cuidar de qualquer coisa, antes do trabalho, antes da família, antes do filho, é cuidar com mais amor da gente mesmo. Acho que é isso. Super. Obrigada, Rê. Obrigada. Alguma pergunta que eu não tenha te feito que você queira responder? Eu tenho esperança. Ah, adoro! Para a gente fechar melhor de todas. Você tem esperança. Olha, eu tenho esperança. E eu vou dizer mais, dentro da lógica das dicas, uma dica que eu deixo para cada pessoa é: uma das habilidades emocionais extremamente relevantes para índice de bem-estar e felicidade é o otimismo. Então a gente precisa aprender a cultivar um otimismo realista, é claro, pautado em dados e fatos, mas eu tenho esperança, eu sou otimista e eu acredito no progresso. Então, se você me perguntar se apesar de tudo que eu vejo por aí, se eu tenho esperança e eu espero que espero lá dentro da linha da esperança, né, que todo mundo também consiga enxergar a realidade da saúde mental com um pouco mais de otimismo e esperança também. É isso. Bom, que maravilhoso, adorei, adorei esse fechamento. E recentemente eu tive num evento que a gente falou bastante de otimismo e esperança, e o palestrante ele fez um convite muito interessante, eu te escrevi sobre isso, te convidando para cá, que foi, ele falou, acho que o mal se organiza tão fácil, a gente precisa se organizar como o bem, né? O bem precisa se organizar, então que nós, pessoas com esperança e otimistas, a gente possa se organizar para também aí plantar no mundo as mudanças que a gente quer juntas, Rê, assim, é um prazer estar com você nessa jornada, foi um prazer ter você nessa conversa. Obrigada, aprendi um monte de coisa que eu não sabia, então super obrigada, espero que também tenha feito sentido para vocês. Se você curtiu, espalhe a conversa por aí, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, que mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, dividindo e aprendendo junto. Um beijo, Rê. Um grande beijo, obrigada pelo convite, adorei. Contem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversas